Eu prefiro que seja em forma de bate-papo, e aí, se vocês quiserem interromper e quiserem fazer alguma colocação, vocês podem ficar à vontade, sem problema nenhum, certo? Bom, então vamos lá. Bom, atualmente eu sou o atual coordenador, né, do curso de Engenharia de Computação. Então, para aqueles, acredito que talvez ninguém me conheça, né, eu sou o professor Cecílio Martins. Estou na UFESA desde 2017, ainda estou relativamente novo de instituição. E aí eu estou atualmente como coordenador, mas eu já fiz parte como vice da coordenação do professor Segundo. Então, vamos dizer assim, a gente começou essa batalha aí, vamos dizer assim, de coordenação em 2018. E aí a gente fez vamos dizer assim, um pacto de que inicialmente ele entraria como coordenador e eu vice dele, e posterior eu entraria como coordenador e ele meu vice. A gente, nesse período, a gente fez alguns trabalhos e algumas demandas que a gente entendia que era necessária, né, para o andamento do curso. E aí, assim, o que eu vou mostrar aqui é parte de algumas dessas demandas e assim, algumas coisas que a gente ainda pretende, né, e como é que a gente vai trabalhar essas coisas, certo? Então, antes de mais nada, eu agradeço e deixo aberto, e caso vocês queiram interromper em algum momento, podem ficar à vontade. Eu acredito que todo mundo esteja vendo aí a tela com minha apresentação, né? Se não tiverem, por favor, se manifestem aí, porque... Então, vamos lá. Bom, o curso de Engenharia de Computação é um curso de segundo ciclo, e eu vou tratar um pouco mais sobre isso mais na frente. Então, atualmente, a coordenação ela é composta por mim, o professor Cecílio Martins, e pelo professor Francisco Segundo. Como eu falei, né, essa composição de coordenação, a gente passou 2 anos sendo o segundo coordenador e eu vice, e agora a gente está no segundo, vamos dizer assim, ciclo, que seria eu como coordenador e ele como vice. É uma prática que a gente vem tentando implementar no curso para que a gente cada professor possa dar sua contribuição enquanto coordenação de curso. Então, vamos lá. Bom, só para a gente ter uma noção do curso de engenharia de computação, assim, acho que a primeira pergunta que vocês devem se fazer, e aí, assim, por isso que eu até coloquei lá no primeiro momento que a ideia é que fosse um bate-papo, assim, eu entendo que vocês estão entrando na universidade agora, e aí algumas coisas ainda podem não estar muito claras na cabeça de vocês, assim, pode não parecer, mas eu já passei muito por isso, né, de ter as dúvidas, vamos dizer assim, e como vocês entraram num curso que é um primeiro ciclo, né? O bacharelado em tecnologia da informação, ele é um primeiro ciclo, e aí a posterior vocês têm a opção de um segundo ciclo. E nessa opção de segundo ciclo vocês têm duas engenharias que vocês podem optar. Então, assim, é mais no intuito de a gente fazer um bate-papo para que vocês possam realmente conhecer as engenharias. Lógico que vocês vão conhecer nesse primeiro momento, e aí eu já deixo aqui aberto para que vocês possam ir conhecendo ao longo do curso, do primeiro ciclo que vocês estão fazendo, para que vocês possam, mais na frente, tomar a decisão de ir para uma determinada engenharia ou para outra, vocês possam fazer isso de uma forma mais natural. Então, só para a gente entender como é que surgiu o curso de engenharia de computação, basicamente, o curso de engenharia de computação, ele surgiu como, vamos dizer assim, a grande maioria das tecnologias, ele surgiu dentro do Centro Tecnológico do Exército em 1984. E aí, vamos dizer assim, surgiu devido a uma necessidade. Vamos dizer assim, essa área militar, ela tem algumas necessidades particulares da área militar que, assim, eu não vou entrar a fundo nessa questão da área militar, mas que algumas tecnologias elas são necessárias e aí algumas tecnologias têm que ser desenvolvidas para trabalhar dentro desse público, certo? Então, o que se tinha de necessidade nessa época era que precisava-se de uma área que fosse autônoma, e essa área da engenharia fosse autônoma, e aí chamou essa engenharia de engenharia de computação. A primeira turma foi em 1985, e aí era basicamente com esse intuito aí de ter uma nova área, e que essa nova área ela fosse autônoma, para que pudesse se desenvolver tecnologias. Aí a gente vai entrar mais em detalhe como é que seria isso, né? Para a gente entender como é que seria essa questão de autonomia e como é que seria essa questão do desenvolvimento de novas tecnologias, a gente precisa primeiro entender, e aí eu acho que é esse o ponto crucial para vocês, é vocês entenderem
vamos dizer assim, qual é a competência e, traduzindo num jargão popular, qual é a área de atuação, ou seja, o que é que eu vou fazer em cada uma, vamos dizer assim, para a engenharia que eu optar. No caso da engenharia de computação, aqui as competências principais nesse intuito, é de projetar e construir computadores, periféricos e sistemas computacionais, certo? Uma pequena diferença, mas não tão pouco relevante, é que nesse caso aqui a gente tem para esse cenário um foco muito forte em hardware. No caso do bacharel desta área, né, que vamos dizer assim, da área de engenharia de computação, além dessa parte de projetar, de construir, de desenvolver, vamos dizer assim, sistemas em hardware, você também pode desenvolver placas de circuitos e pode criar sistemas digitais. Ou seja, a gente pode trabalhar tanto com software como também trabalhar com robôs. De uma forma bem simplificada, o que vai diferenciar a engenharia de computação para outras engenharias é que, nesse caso aqui, a gente tem uma mescla das duas situações. Ou seja, a gente tem uma mescla que tem uma parte que trabalha com a parte de hardware e tem outra parte que trabalha com a parte de software. Então, assim, a engenharia de computação ela é um mix das duas coisas. O engenheiro de computação, ele tanto vai desenvolver na parte de software, como ele também vai poder projetar e construir na área de hardware. Então, assim, dentro das suas competências, ele precisa entender de hardware e de software. Basicamente é isso. Ele precisa desenvolver nas duas linhas. Isso é um diferencial. Por quê? Porque para que você possa desenvolver um software, você precisa pensar em uma aplicação prática. E para que você possa desenvolver uma aplicação prática, que seria um hardware, você precisa também desenvolver um software. Por isso que se justifica o mix das duas áreas, certo? Vamos lá. Se a gente pensar, vamos dizer assim, essa aqui é uma análise que eu faço no intuito assim, de a gente, enquanto engenharia, a gente se situar como é que é o cenário. Então, vamos dizer assim, a gente se situar como é o cenário a nível de Brasil e principalmente a nível de região, ou seja, aqui no Rio Grande do Norte, como é que é o cenário. Eu não sei se vocês já se perguntaram em relação a isso, mas eu acho que isso é uma informação extremamente importante, para você ter uma noção de quantos cursos existem, quantos profissionais, na teoria, existem no mercado, seja a nível de Brasil ou a nível local mesmo de cada região. Então, se a gente for pegar a nível de Brasil, aí aqui são dados que eu utilizo esses dados com base no portal do Ministério da Educação. Né? A gente atualmente tem 258 cursos de engenharia de computação. Isso a nível de Brasil. Se a gente for trazer aqui para o âmbito do RN, ou seja, se a gente for trazer para o âmbito do Rio Grande do Norte, a gente tem 7 cursos. Desses 7 cursos, 4 são presencial, que aí a gente chama, vamos dizer assim, 2 cursos públicos, que público a gente vai entender o seguinte, é universidade pública e universidade privada, certo? Então, desses 4 cursos que são presenciais, a gente tem 2 públicos e tem 2 privados. Os que são públicos, eles são um curso de engenharia de computação da UFRN e esse curso de engenharia de computação aqui da UFESA, Campus Paulo dos Ferros. Então, assim, se a gente for pensar do ponto de vista de cursos públicos, a nível público, a gente tem cursos nas duas extremidades, vamos dizer assim, a gente tem um curso que está lá em Natal e a gente tem outro que está aqui na Tromba do Elefante, né, que seria aqui na região do Alto Oeste. Isso, de certa forma, vocês podem até achar que não, mas de certa forma isso tem uma grande vantagem. Qual seria a vantagem, a grande vantagem? A grande vantagem é que você está numa região que praticamente não existem profissionais formados nessa área, certo? Então, vamos dizer assim, se a gente for pegar, você vai dizer, tem 7 cursos no Rio Grande do Norte, e desses 7, tem 4 cursos que são presenciais, 2 públicos e 2 privados. E tem 3 cursos à distância. Se você for analisar de forma friamente, não são tantos profissionais que existem no mercado se a gente for pegar a nível de Rio Grande do Norte, certo? Eu até tinha feito esse levantamento, mas eu tinha feito esse levantamento em 2019, aí os dados estão um pouco desatualizados, eu acabei tirando aqui. Mas, assim, se a gente for fazer um comparativo com outras engenharias, praticamente não existe profissional ainda assim, no ramo de engenharia de computação. Os números são irrisórios. Ou seja, existem pouquíssimos profissionais no mercado, certo? Então, vamos lá.
Outra questão que é extremamente importante é quais são as áreas de atuação. Acho que essa é uma informação que vocês precisam ter na mente de vocês e vocês precisam analisar isso de forma que, quando vocês forem decidir por qual engenharia vocês vão escolher, isso daqui tem que ser um fator primordial, porque você tem que entender quais são as áreas de atuação para você escolher qual vai ser, além logicamente, da sua aptidão, você entender onde é que você pode ser inserido no mercado. Dessas áreas de atuação, basicamente a gente tem a área de desenvolvimento e produção de equipamentos, que seria mais específico voltado para a parte de hardware, e tem a parte de desenvolvimento de software, que é mais voltado para a parte de software. Lembre que lá atrás eu falei o seguinte, a gente, enquanto engenharia de computação, o profissional que é formado em engenharia de computação, ele tem formação para, vamos dizer assim, para atuar nos dois âmbitos, na parte de hardware e na parte de software. Além disso, ele pode trabalhar dentro da parte de controle e automação, certo? Ele pode fazer suporte técnico e pode também fazer empreendedorismo. Isso é uma coisa que a gente aborda muito com os discentes do curso, porque, assim, a gente mora numa região que é a região extremamente necessitada de tecnologia, não tem nem como a gente não falar sobre isso, né? Vocês têm mais conhecimento disso do que eu. Então, assim, a gente mora numa região que é extremamente necessitada de desenvolvimento de tecnologias, e aí a gente tem, vamos dizer assim, mão de obra, seria no caso os discentes, e a gente também tem profissionais qualificados para fazer isso, e aí a gente precisa realmente fomentar essa questão do empreendedorismo para que a gente possa desenvolver a região em que a gente está situado. Esse é um grande questionamento, certo? Bom, especificamente sobre o curso de Engenharia de Computação aqui de Pau dos Ferros, do campus aqui de Pau dos Ferros, da UFES, a primeira turma que iniciou foi em 2015. Professor, quantas turmas já concluíram e, de uma certa estimativa, quantos discentes o curso já conseguiu formar? Eu não vou ter aqui 100% os dados, mas assim, a gente não conseguiu chegar nem a 20. Então, vocês vão dizer assim, a primeira turma começou em 2015, a gente já está em 2021, e assim, a gente não tem nem 20 discentes formados. A gente, eu acho que não chegou ainda a 20 discentes formados. Isso tem uma série de fatores, né? Assim, a série de fatores é a questão primeiro, aptidão, né? A pessoa tem que ter aptidão para ir para um curso de engenharia que trabalha com os dois âmbitos de hardware e de software. E também tem uma questão que é uma questão vamos dizer assim, de conhecimento, das pessoas conhecerem cada curso, né? E saber como é que é o profissional, como é que vai ser o profissional e o que é trabalhado dentro de cada um desses cursos. Só para a gente ter uma noção, esses dados aqui eles estão desatualizados, né? A gente já tem mais de 21, se não me engano, a gente está com 23 docentes. E, além disso, alguns desses docentes que estavam cursando doutorado, eles já terminaram. Então, assim, a gente tem um curso situado no Alto Oeste, né? No Alto Oeste Potiguar, então, vamos dizer assim, a gente tem um curso situado no sertão do Rio Grande do Norte, e esse curso, ele tem um total de... Aqui eu vou usar esses dados que estão aqui, mas esses dados já estão desatualizados, né? A gente tem 21 docentes, sendo que desses 21 docentes, 13 são doutoras. E esses outros, a gente tem 13 doutores e tem 7 que estão cursando doutorado. Só tem um professor que até agora ele só tem mestrado e ainda não conseguiu entrar no programa de pós para fazer um doutorado. Então, assim, vocês... se for comparar com a realidade, por exemplo, do outro curso em universidade pública que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, seria o UFRN, esses números são bem parecidos. Então, assim, a UFRN tem muitos anos a mais, né, do que a UFES aqui de Pau dos Ferros, e a gente tem um corpo docente que é tão qualificado quanto o da UFRN. Certo? Então, vamos lá. No caso da entrada, que é o que realmente, nesse primeiro momento, vocês precisam, vamos dizer assim, entender como é que funciona esse processo. Vocês entraram num curso que é um curso de primeiro ciclo. E aí, ao vocês concluírem esse curso de primeiro ciclo, vocês vão ter que optar por duas engenharias. Para quem entrou no BTI, né, que a gente comumente chama aqui de BTI, vocês vão ter a opção de entrar no segundo ciclo para engenharia de software e para engenharia de computação, certo? No caso de engenharia de computação, a entrada ela pode ocorrer por dois cursos. A gente pode ter entrada pelo BCT e pode ter entrada via BTI.
Aqui no caso, está a entrada via BTI em processo. Por quê? Porque a gente teve, em 2020, a aprovação para que os discentes oriundos do BTI pudessem entrar no curso. Só que a gente ainda está fazendo uma atualização dos documentos, que aí é o projeto político-pedagógico do curso, para que a gente deixe de forma equivalente as grades curriculares, tanto para o BCT quanto para o BTI. Traduzindo, o que significa isso? O aluno que vem oriundo do BCT, ele tem que ter a mesma carga horária do aluno oriundo do BTI, ou seja, para que ele adquira o status de formado, eles têm que cursar o curso com a mesma quantidade de horas. Seria injusto a gente ter, sei lá, 3.910 horas para o aluno do BCT e, sei lá, 4.000 horas para o aluno que vem do BTI. Então, seria injusto, né? Então, a gente está fazendo essa atualização para deixar todos os dois em consonância, ou seja, os dois ficarem em igualdade. Esse processo ele já está nos finalmente. O que não necessariamente significa que para que você possa entrar em engenharia de computação pelo BTI, você tem que esperar que esse processo aqui ele seja finalizado. Não, na verdade, a gente já tem diversos alunos que já entraram em engenharia de computação oriundo do BTI, certo? Então, vamos lá. Cecílio, Diga aí, grande autoridade. Deus. Muito bem, obrigado aí pela início, né, da condução. É assim, Sim. tem algum diferença entre a entrada em BTI e BCT? O curso é mais voltado para receber um lado ou outro, ou é projetado para ficar tudo igual, pareado? Na verdade, é o seguinte, assim, a entrada, tanto via BCT, via BTI, assim, o total de vagas são 30 vagas. Assim, eu gosto muito, eu sou uma pessoa que, aí, Reusman vai concordar comigo, eu sou muito sincero de falar, realmente, expor a realidade, né? A gente tem 30 vagas, e ainda como a gente é um curso que está se consolidando, a gente nunca conseguiu ter a entrada de 30 discentes. Em um único semestre entrar 30 discentes. Então, assim, são 30 vagas e essas 30 vagas nunca são preenchidas. E aí, a gente não fez ainda uma separação. São 30 vagas e aí a gente analisa as 30 vagas para a entrada de BCT e de BTI. Então, a gente considera as 30 as duas entradas. A gente ainda não fez a divisão, por exemplo, 15 BTI, 15 BCT. Por que a gente não fez isso? A gente não fez isso ainda porque a gente nunca conseguiu preencher as 30 vagas. E aí também não faria muito sentido a gente fazer isso, porque vamos supor, se a gente coloca 15 vagas para o BCT e 15 para o BTI, e a gente tem 20 alunos do BTI e só tem 5 alunos do BCT, então a gente teria que excluir 5 alunos do BTI. Então a gente não vai fazer essa exclusão, vamos dizer assim, a gente não vai fazer essa divisão. Mas assim, o total são 30 vagas, mas a gente nunca conseguiu preencher. Salvo me engano, eu acho que o semestre que a gente conseguiu ter a maior entrada de discentes foram 10 vagas. Foram 10 discentes que entraram no curso. Isso é um trabalho que já vem sendo feito há um bom tempo, né? Assim, a gente vem demonstrando, mostrando como é que é o curso, para que os discentes eles possam realmente conhecer o curso e aí possam ter todas as informações necessárias para que eles possam quando entrarem no curso, eles já terem todas as informações necessárias. Por que eu estou falando isso? Porque quando vocês fazem BCT ou BTI, no caso vocês fazem BTI, para vocês entrarem em uma engenharia, ou seja, engenharia de software ou engenharia de computação, vocês têm uma grade a seguir, certo? No caso de engenharia de computação, as informações elas estão aqui nesse site. Então, assim, se vocês quiserem conhecer mais a fundo aqui a grade e todas as informações, basta vocês visitarem esse site. Eu não vou entrar aqui em detalhe com relação a essa grade curricular, mas assim, o que de fato vocês precisam entender para ir para a engenharia de computação, quais são as disciplinas, eu vou dizer assim, obrigatórias que eu tenho que pagar no BTI, quais são as disciplinas optativas que eu preciso pagar no BTI para poder ir para a engenharia de computação. Isso é informação que é extremamente importante para vocês, para que vocês pensem o seguinte: à medida que vocês vão avançando no BTI, vocês já vão, vamos dizer assim, pagando um leque de disciplinas que elas já estão direcionadas para a engenharia de segundo ciclo que vocês querem pleitear. Então, assim, já é importante que vocês vão pensando nesse sentido, certo?
Bom, uma informação extremamente importante, e eu particularmente gosto muito, que é com relação à parte de laboratórios. A gente conseguiu, né, nos últimos tempos, a gente conseguiu esse laboratório, esse bloco, né, que é um bloco de laboratórios, que é o Laboratório de Tecnologia da Informação, e aqui a gente tem um leque de laboratórios. E assim, o carro-chefe da gente é um laboratório que aqui tem a parte de eletrônica, com circuitos digitais, com circuitos elétricos, e toda a parte de automação. Aqui a automação aí entra toda a parte de sistema de controle, automação, parte de redes e por aí vai. Essa parte aqui eu particularmente gosto muito porque é a parte que tem a parte prática, né? Que é de você realmente ver um sistema funcionando. Então, essa é uma parte que me interessa muito, assim, que particularmente eu gosto muito. Então, assim, a gente tem uma boa infraestrutura, logicamente que a gente está sempre na busca, né, por uma melhora disso, a gente está sempre procurando equipamentos que a gente possa estruturar melhor os nossos laboratórios, certo? Então, a gente está sempre numa busca, uma busca constante, o professor Resumo aí sabe do empenho que a gente vem tendo para tentar equipar mais e mais ainda os laboratórios da gente, que a gente possa trabalhar com mais ainda do que a gente já trabalha com tecnologias que estão sendo utilizadas no mercado. Então, assim, a gente precisa estar sempre fazendo essa reciclagem, certo? E uma parte extremamente importante, que aí desde já eu deixo o convite vamos dizer assim, deixo o convite para vocês participarem e meio que façam uma intimidação para que vocês realmente participem. A gente, dentro dos eventos que a gente tem, a gente tem esse evento aqui, que é o Encontro de Computação do Oeste Potiguar, vamos dizer assim, o ECOP. Ele tem esse ramo vamos dizer assim, esse leque de programação. No caso, a gente agora está nessa modalidade virtual, né? A gente está no segundo ano, a gente teve o ano passado, a gente vai ter esse ano de novo, que é o ECOP na sua versão Pocket. Essa versão vai ocorrer em outubro. O que, de fato, assim, vocês vão dizer, professor, mas o que de fato eu vou ver aqui que isso vai me ajudar a realmente escolher, né? Ou já ficar de observação para qual engenharia eu devo escolher. Aqui vocês vão ter a oportunidade de ver diversos trabalhos, diversas atividades voltadas para a área de computação. Aqui, logicamente, vai englobar o pessoal do BTI, né, os discentes do BTI, os professores do BTI, os professores de computação, os discentes de computação e os professores e os discentes de engenharia de software. E aí a gente tem esse leque aqui de sub-eventos, né, dentro desse evento que a gente faz. E aí uma coisa extremamente importante, a gente trabalha com palestras, essas palestras, nessa questão agora de ser remoto, a gente teve algumas vantagens, né? A gente sempre está conseguindo trazer palestras de pessoas que moram fora do Brasil, ou seja, são pessoas que já têm uma visão fora, né, do Brasil. Então, são pessoas que passaram pela mesma situação que vocês, que cursaram o curso, que quando terminaram o curso foram entraram no mercado e aí atuam em grandes empresas até externamente fora do Brasil, né? Então, assim, é importante que vocês participem para que vocês possam realmente conhecer mais ainda cada curso, né? E é isso que vai ajudar muito, certo? Aqui são os eventos, vamos dizer assim, umas fotos de quando a gente podia fazer isso de forma presencial, né? Isso era uns tempos bons que espero que logo, logo a gente possa fazer isso novamente, né? Então, assim, a gente tem diversas atividades, aqui está, vamos dizer assim, representado todas as atividades. Uma atividade que particularmente eu gostava muito e gosto muito é essa daqui, que é a atividade do Hackathon. O Hackathon, para vocês que talvez não conheçam, vamos dizer assim, é um evento que se desenvolve, formam-se equipes para que essas equipes possam gerar produtos para atenderem determinadas necessidades. Ou seja, você precisa desenvolver alguma coisa para resolver um problema, e aí é bem interessante, né? Porque você precisa trabalhar e desenvolver um produto para atender aquela necessidade. E aí tem outros vários, vamos dizer assim, pontos dentro do evento. A gente tem apresentação de artigos, a gente tem palestras, que eu já falei, a gente tem mini cursos que vai permitir os discentes aprenderem a usar novas ferramentas ou aprimorar as ferramentas que vocês já conhecem. Então, é bem interessante. E aí eu deixo já o convite para vocês, né? Ele vai ser realizado em outubro. Eu já deixo o convite para que vocês participem e vocês possam
prestigiar e ver melhor, né, o que cada área tem a oferecer. Aqui foi um outro evento que teve, né, que é um evento também na parte de computação, só que na parte de teoria e de lógica, lógica, matemática e matemática fuzzy. Aí teve também palestras e apresentação de pesquisas. Esse aqui, infelizmente, nessa modalidade de remota, ele ainda não ocorreu. Ele só ocorreu quando era presencial. E aqui são as fotos, né, desse evento de quando ocorreu ele na forma presencial. Certo? Então, assim, são eventos que a gente vai poder ter a oportunidade, né, de explanar os trabalhos que são desenvolvidos pelos discentes dos cursos. A gente vai poder ter a oportunidade de ter minicurso, palestra com pessoas que trabalham com tecnologias que está sendo muito utilizado no mercado atualmente, certo? Então, assim, é uma forma mais de vocês se aprimorarem. Bom, e assim, e aqui eu finalizo o seguinte, eu finalizo na ideia de que a gente possa dialogar no intuito de que eu possa contribuir, né, para que vocês possam ter uma escolha mais fácil, vamos dizer assim, para quando vocês forem optar por uma engenharia de segundo ciclo, vocês possam fazer isso com mais naturalidade e que vocês possam realmente conhecer os cursos, né? O curso de engenharia de computação, eu vou pegar aqui a página, né? Engenharia de computação aqui da UFES, para vocês conhecerem e aí depois vocês poderem dar uma olhada, né? Então, essa página aqui, né? Aqui tem todas as informações do curso, tem as ementas, tem os eventos, tem tudo o que é feito. Uma coisa que eu não coloquei aqui na apresentação, porque ultimamente está bem complicado de se fazer isso, né? Assim, eu não coloquei aqui as oportunidades, que as oportunidades são diversas, e aí ultimamente está bem complicado fazer isso, porque a gente recebe praticamente todos os dias. Isso no começo, quando a gente entrou em coordenação, quando o coordenador era o professor Segundo, e eu vi, isso era um problema, que assim, a gente se perguntava como é que a gente ia encontrar, né, vamos dizer assim, estágio, né, para que os discentes pudessem estagiar. E aí hoje o problema está sendo o contrário, né? A gente está com uma demanda muito alta de procura e a gente sempre tem que estar procurando discentes que possam fazer esses estágios. Hoje mesmo eu já recebi um, só para, vou até mostrar aqui para vocês, esse aqui, ó, que já entrou em contato comigo, ó, uma empresa já entrou em contato comigo que tinha necessidade, né, de um estagiário para a área de TI. Então, assim, a gente recebe muita oportunidade para trabalhar, vamos dizer assim, para estagiar na área de TI. A gente tem vários discentes que estagiaram e que hoje trabalham em empresas de Rio de Janeiro, de São Paulo. A gente também tem os discentes que optaram para ir para, vamos dizer assim, para o ramo acadêmico. A gente tem discentes fazendo mestrado, doutorado, em UFCG, UFRN, a própria UFESA. Então, assim, a gente tem diversas oportunidades. Eu acabei não colocando essas oportunidades para despertar a curiosidade de vocês irem conhecer e vocês poderem ver as oportunidades que tem disponível, né? Uma vez que vocês terminam, ou até mesmo ainda no BTI, né? Que vocês possam terminar o BTI, ir para a engenharia e vocês possam ter todas as oportunidades aí que as engenharias oferecem. Bom, e aí eu agradeço, resumo, e deixo aberto aí para que vocês possam fazer os questionamentos de vocês. E assim, é mais no intuito da gente fazer um bate-papo mesmo, de vocês conhecerem o curso, de vocês tirarem as dúvidas de vocês. Muito bem. Aí aqui tem umas perguntas do pessoal. Você falou que entram poucos, né? Mas desse pessoal que entra, muitos saem. É que o pessoal se diverte lá em engenharia de computação? Assim, vamos dizer assim, o curso de segundo ciclo, ele tem uma certa vantagem, no meu ponto de vista, né? Ele leva uma certa vantagem. Porque, assim, quando o aluno ele entra no curso de segundo ciclo, ele já vem com a bagagem do curso de primeiro ciclo. Então, assim, ele já tem uma certa experiência, ele já, vamos dizer assim, já sofreu muito, né, das disciplinas que ele precisou pagar no primeiro ciclo. E, assim, a gente entra pouco, mas a gente consegue formar
números até, digamos assim, de certa forma, surpreendente. A gente parece pouco, mas assim, atualmente a gente tem vinculado ao curso com alunos matriculados, a gente tem em torno de 35 discentes. Se a gente for levar em conta que são 30 de entrada, né, não é um número tão grande, mas isso são características das engenharias, né? E assim, a gente consegue, vamos dizer assim, a gente consegue formar, e a gente tem duas preocupações. A primeira preocupação é a gente primeiro formar um profissional que tenha as competências e as habilidades necessárias que a engenharia necessita, né, que o mercado necessita, e que a gente também tenha a preocupação de que esses discentes eles possam ser inseridos no mercado. Essa é uma das preocupações que a gente também tem, né? A gente, enquanto coordenação, enquanto professores, a gente sempre tem essa preocupação. O professor Reusme, ele compartilha muito isso com a gente sempre foi atrás de empresas para tentar fazer parcerias, para que as empresas pudessem receber os estagiários e aí pudessem depois, a posterior, pudesse contratar, né, para que a gente pudesse fazer esse ciclo girar, né? Então, assim, engenharia, vocês entendem o seguinte, engenharia não é igual outros cursos que entram 30 e forma 30, né? Não é bem assim, né? Entre os 30 e forma 30. Às vezes você entra e na sua turma, da sua turma mesmo, só se forma você. Então, assim, é muito relativo. Eu lembro quando eu fazia doutorado lá na UFRN, eu fiz doutorado na UFRN, foi, vamos dizer assim, a segunda experiência como professor, eu tive uma experiência como professor no IF, vamos dizer assim, se eu não me engano, era 2015, 2016, tinha aluno com matrícula sei lá, 2010, 2008, eu ficava olhando, pô, esse cara entrou em 2008, como é que ele não conseguiu se formar ainda? Então, assim, a engenharia, ela tem essas dificuldades, né, assim, mas a gente tem a preocupação de que realmente o discente, ele tem as competências, e aí a formação, ela ocorre com o tempo, né, de forma natural. Muito bem. Aí o pessoal, não sei se você falou antes, qual a diferença, né? O que trata cada uma dessas áreas, engenharia de computação, engenharia de software. Bom, vamos lá, né? Assim, são, vamos dizer assim, umas diferenças bem práticas, né? Vamos dizer assim. Engenharia de software, basicamente, vocês vão trabalhar com a parte de software, e desenvolver software, fazer teste de software, vamos dizer assim, você fica mais na área de software. Que significa dizer o seguinte: para a engenharia de computação, a gente tem a parte de software, mas além disso, a gente tem a parte de hardware. É como se eu dissesse o seguinte: a gente, além de desenvolver um software, por exemplo, para você poder monitorar um determinado equipamento, a gente também trabalha com o desenvolvimento do equipamento. Por exemplo, sei lá, você vai fazer um sistema para automatização de uma casa, por exemplo. Você precisa criar a parte física, ou seja, você precisa criar o hardware. E aí você também precisa criar o software, porque o software vai ser ele quem vai fazer a interação, né, do usuário com o processo. Então, assim, a grande diferença de engenharia de software para engenharia de computação é que engenharia de computação tem o software, mas tem também o hardware. E, assim, o curso de engenharia de computação ele é mais voltado para hardware do que para software. E aí, à medida que você vai evoluindo no curso, você vai começando a utilizar vários software em conjunto com hardware. Lógico que não tem como as duas coisas trabalharem de forma separada, né? Você precisa do hardware, mas você também precisa do software. Então, assim, a grande diferença é que engenharia de computação é mais prática, né, porque tem a parte de hardware, e engenharia de software é mais voltada só para a parte de software mesmo, de você desenvolver, de você fazer teste, enfim, essas atribuições. Muito bem. O pessoal aqui fala também sobre engenharia de computação, né? Engenharia mecânica. Vamos lá, né? A galera eu estou vendo aqui no bate-papo, a galera já está perguntando em questões de salário, né, Resumo? Dinheiro é muito importante. Não chegou, tipo, já está interessado na parte financeira, né? Eu Então, entendo. vá no salário primeiro. A parte financeira ultimamente está muito boa. Essa pandemia, vamos dizer assim, ela, logicamente que tem seus pontos negativos, mas também tem seus pontos positivos, né?
essa pandemia, ela deixou que para a gente já era claro, né? Que assim, a tecnologia não tem crise, né? Para a área de tecnologia não tem crise. E assim, vocês podem até achar que, pô, é isso, assim, o professor está querendo vender, né? Mas na verdade não é isso, não. A gente recebe direto propostas, eu vou falar a nível primeiro de estágio, a gente recebe direto propostas de estágio na casa dos R$ 1.000, R$ 1.500. Só para vocês terem uma noção, quando eu fui fazer mestrado, não sei se o professor Hilton também teve na mesma situação, quando eu fui fazer mestrado, uma bolsa de mestrado era 1.200. Ou seja, a bolsa de estágio hoje, o valor do estágio hoje está equivalente com a bolsa de mestrado. Em termos de salário, isso depende muito de qual nível que você está dentro da carreira, né? Ou seja, assim, qual é o nível que você vai ocupar dentro da empresa. O que se fala de engenharia, né, é que normalmente as engenharias, você trabalha com a questão de 8 salários mínimos, né? Isso vamos dizer assim, o base. Então, existe essa questão do base. Mas isso varia muito. O que a gente tem visto de experiência é que, assim, normalmente os valores eles variam na casa de entre 5 e R$ 10.000. Isso para você atuar como engenheiro. Isso a nível inicial, né? Quando você vai iniciar, eu até colocava nas apresentações, eu fazia muito um comparativo, só para deixar claro para vocês. No começo a gente fazia muita apresentação para a galera do BCT. E aí a gente mexia muito com essa questão financeira, porque a galera tem ainda muito aquela cultura de fazer engenharia civil. Nada contra, né, engenharia civil, mas assim, a galera tinha muito essa cultura. E aí eu falava muito sobre essa questão financeira, né? Sobre duas coisas que eu abordava muito era a questão financeira e a questão de profissionais no mercado. Se você for fazer um comparativo de profissionais nas áreas de engenharia voltado para a tecnologia, vamos dizer assim, engenharia de computação, engenharia de software, se você for fazer um comparativo de profissionais com engenharia civil, é algo assustador. Você vai pegar uma região, vamos dizer assim, uma região nordeste, sei lá, tem 200 profissionais sendo formados por ano para engenharia de computação, e para engenharia civil tem na casa de 5.000. Aí, assim, você fica meio que assustador, né? Então, assim, os salários são muito diferentes, né? Os salários para engenheiro, ele geralmente começa nessa casa aí de 5.000, que aí você depende muito de qual posição você vai ocupar, né? E aí tem salários de todas as naturezas. E também tem salários de todas as naturezas e também de todos os tipos de empresa, né? E o tipo de empresa que você vai optar, e assim, depende muito da sua carreira, né? Depende muito das suas características assim, pessoais. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente os melhores empregos, eles normalmente não estão situados na região Nordeste. Isso era uma coisa que, vamos dizer assim, uma coisa que com a pandemia melhorou muito. Por isso que eu digo que a pandemia ela veio para colaborar nesse sentido. Não sei se vocês perceberam, mas nesse e-mail aqui que eu recebi hoje, essa pessoa aqui, ela já deixou claro que era para trabalhar na modalidade remota. Está tendo algumas vantagens, né, que seria no home office, está tendo algumas vantagens, né, mas assim, tem vantagem e desvantagem. Aí cada um sabe, assim, interpretar o que seria isso. Mas assim, do ponto de vista financeiro, está muito bom. Sendo bem sincero, está muito bom. Então, assim, e a outra pergunta com relação à engenharia mecânica, vamos dizer assim, é mais no intuito de projetar estruturas mecânicas, ou seja, tecnologia puramente mecânica. Então, se a gente for pegar uma engenharia mecânica, vocês vão só ver basicamente o aluno de engenharia mecânica, ele vai ver basicamente como é que ele pode projetar e como é que ele pode desenvolver sistemas mecânicos. Aqui não, aqui a gente vai mais voltado para sistemas embarcados em circuitos digitais, aí entra a parte de eletrônica analógica, eletrônica digital, e também a parte de software. Por exemplo, um exemplo bem clássico, um aparelho celular. Um aparelho de celular tem toda a tecnologia embarcada, né, com circuitos integrados, e também tem a parte de software, que é o que faz a interação de você com o equipamento. Então, assim, a grande diferença de engenharia de computação é essa, você vai desenvolver tecnologias que envolvem mais a parte de eletrônica analógica, de eletrônica digital, a parte de controle, e também tem essa questão da interface. A grande diferença é essa. Muito bem. É o quanto você vai ganhar, né? Depende muito de você mesmo, né?
É porque da depende muito da resposta. carreira, né? Às vezes você entra É, como um trainee, você entra como engenheiro júnior, isso depende muito. Aí para cada faixa dessa tem uns valores de salário, né? Então, assim, isso é muito relativo. Eu tinha um amigo que era lá da UFRN, ele ganhava, vamos dizer assim, perto da casa dos 15 mil, ele trabalhava numa empresa multinacional, a pronúncia é um pouco estranha, mas é Schlumberger, a empresa, e assim, por incrível que pareça, ele optou por sair. Aí isso é muito relativo. Ele optou por sair porque segundo ele, né, ele dizia, pô, Cecília, eu ganho muito dinheiro, mas eu não consigo gastar, porque ele não tinha tempo. Ele disse, não, aí agora eu quero voltar para um cargo de engenharia que eu vou ganhar um pouco menos, mas que eu tenho tempo para gastar. Aí, assim, é muito relativo. E aí isso depende muito do nível que você está enquanto engenheiro, né? Então, isso é muito, muito relativo. a pessoa que está querendo ter esse problema. Rapaz, até eu quero ter esse problema. Isso pode parecer uma ilusão, mas assim, a história dele ele trabalhava nessa multinacional. Aí qual era o problema para ele? Era que ele viajava muito. Aí essa multinacional tinha escritório em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, e aí ele viajava muito. Para vocês terem noção, a empresa custeava tudo. A empresa custeava, ele não tinha residência, né? Ele só vivia em hotel, a empresa custeava hotel, custeava refeições, tudo. Só que aí tinha um problema, ele não tinha tempo para gastar o dinheiro porque ele trabalhava praticamente 24 horas por dia. Ele disse, não, Cecílio, eu optei por sair mesmo, uma vez que começou minhas férias, aí ele era de Natal, ele disse, eu peguei um avião vindo para Natal, quando eu entrei no avião, desliguei meu celular, quando eu cheguei em Natal, no aeroporto de Natal, desliguei o celular, só o que tinha era chamada. E aí, quando eu liguei o celular, me ligaram e eu tive que voltar. Aí ele disse, não, aí realmente não dá para viver dessa forma. Mas, assim, isso depende muito assim, do nível que você está como engenheiro, e os valores dependem muito disso, né? E aí depende muito dos níveis, depende muito das empresas que você trabalha, mas isso é muito relativo. Muito bem. A pessoa perguntou aqui se tem uma diferença entre engenharia de computação e engenharia da computação. Na verdade, é só diferença gramatical, né? Vamos dizer assim. A gente aqui em Paulo Ferreira é engenharia de computação. Não tem diferença, não, mas a gente, como é engenharia de computação, a gente não gosta de ser chamado de engenharia da computação, né? Pode parecer frescura, mas é somente nomenclatura mesmo, não tem diferença, não. Vai ter diferença, por exemplo, eu nem sei se ainda existe, mas existia um curso no Ceará que era só computação. Não tinha engenharia no meio, é só computação. Aí realmente esses cursos assim têm diferença. Mas engenharia de ou da não faz diferença, não. Muito bem. Deixa eu ver aqui mais. Outras perguntas. O pessoal perguntou, o pessoal que está em BTI, né? Perguntou sobre horários mais noturnos, que a gente está notando, né, essa dificuldade, pessoal trabalhando cedo, ao longo da graduação, né, já está desenvolvendo as atividades, às vezes não tem nem. No remoto ainda consegue, né, vir para assistir às aulas online. Quando tiver presencial, como é que vai ser feito? Assim, na verdade, o curso de engenharia de computação, ele é diurno, né? Tanto engenharia de computação como engenharia de software, eles são diurnos. São cursos que ocorrem durante o dia, que é manhã e tarde. E aí, assim, a gente não tem como mudar esse horário, porque aí é todo um processo, e aí esse curso ele já foi pactuado para ser um curso diurno. Assim, a gente tem casos e casos, né? Assim, a gente entende que o primeiro fator assim primordial é realmente colocar até a inserção do profissional no mercado de trabalho. Só que para isso o profissional precisa se formar. E aí, assim, infelizmente, a gente não tem como levar esse curso para ser diurno, né? Aliás, noturno, né? E aí, infelizmente, o curso é diurno. Uhum. E também tem a questão de infraestrutura, né? Os cursos são Exato. projetados. Se você colocar tudo noturno, né? Aí não vai ter sala para. Vou deixar Também tem isso, tem. o pessoal tá. Vai lá, bem te vi agora.
Entendeu? Aí a pergunta. Aí aí ele perguntou o que você acha do curso de computação não ser tanto procurado, se ele está no caminho certo, ou se precisa de algo mais, algum avanço. Na verdade, é o seguinte, são vários fatores, né? Vamos lá, né? Tem primeiro o fator do seguinte, o BTI, vamos logo para a realidade, né, Resmo? O BTI entra 80, mas não se forma 80, né? O BCT é o mesmo cenário. Então, assim, você entra com 80 discentes, e aí vocês têm que entender o seguinte, a gente está em cursos que são cursos da área de tecnologia e cursos de engenharia, e que dificilmente você vai encontrar cursos nesse âmbito que entre 80 discentes e se forme os 80 todo mundo igual. É muito difícil isso ocorrer. E assim, primeiro ponto é esse, a gente já conseguiu melhorar muito isso, porque o que acontece? A saída, ela, não queira ou não queira, ela está atrelada à entrada, né? Se só entra 5, não tem como a gente formar 30, né? Se só está entrando 5 a cada semestre, não tem como a gente formar os 30. Então, assim, isso foi um trabalho que a gente vem fazendo, né, já faz um bom tempo, o professor Reusma aí compartilha disso, de realmente divulgar. Esse é o primeiro ponto, né? Por exemplo, tem várias pessoas que são da região, mas que não sabem que tem um curso de engenharia de computação ou de engenharia de software aqui na UFES de Porto Suez. Esse foi o primeiro ponto que a gente, vamos dizer assim, trabalhou para esclarecer isso, né? Pode parecer algo para vocês, como é que a pessoa não sabe? Mas tem. Tem muita gente que não sabe. Então, assim, o primeiro ponto foi realmente divulgar os cursos. Então, a gente se juntou para divulgar o grupo da computação que a gente chama, a gente se juntou para divulgar o BTI, engenharia de software e engenharia de computação. Muita gente, assim, muita gente não conhece, não sabe que tem os cursos, e tinha muita gente, às vezes, que por condições financeiras ou por outros fatores, acabavam não indo fazer um curso porque achava que só tinha em Natal, que só tinha, sei lá, em Fortaleza, que só tinha em Campina Grande. Se, assim, a primeira barreira que a gente teve que vencer foi essa, né, de realmente divulgar os cursos. E aí, por exemplo, hoje a gente já tem discentes que procuram o curso de Mossoró, a gente já tem discentes que procuram o curso de Angicos. Então, assim, o primeiro ponto foi divulgar. A gente só vai conseguir melhorar, vamos dizer assim, o quantitativo de pessoas formadas quando a gente conseguir melhorar o quantitativo de pessoas que entram. Aí o que acontece? Isso naturalmente vai melhorar, né? Porque a gente tem muitos alunos que estão para se formar em BTI, que estão para se formar em BCT, e aí, assim, a tendência é que esses números eles melhorem. Mas, assim, tem esses problemas, né? Que aí o primeiro problema é o que entra não sai no BTI. Aí, vamos imaginar o seguinte, sai 10 alunos, se forma 10 alunos no semestre. Desses 10, eles vão escolher entre engenharia de software e engenharia de computação. Pode ocorrer que os 10 vá só para uma, mas também pode ocorrer que só vai 2 para uma, 8 para outra, ou meio a meio. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é melhorar o quantitativo. Porque quando um curso é de segundo ciclo, quando um curso é ciclo único, isso não fica tão claro, mas acontece a mesma coisa. Por exemplo, se você pegar uma engenharia de computação, engenharia elétrica, mecânica, na UFRN, os números são essa mesma coisa. Você vai ver uma turma que se forma 20, mas se você pegar aqueles 20, são formandos de semestres diferentes. Se você pegar assim, o semestre regular, seria regular, se muito tiver ter uns 2 ou 3. Então, assim, historicamente já são cursos que não se forma muita gente. E aí a gente precisa melhorar primeiro a entrada, para depois a gente ir trabalhando a questão da formação para ter mais gente se formando. É um processo que é um trabalho de formiguinha, um processo lento, demorado, mas que a gente já vem trabalhando nisso e a gente já vem colhendo frutos que já vem dando resultados em relação a isso. Muito bem, daqui a pouco vai entrar de bola e o problema vai ser gente, muita gente, né? Vamos dizer assim, quando eu entrei na UFES, acho que entrou um ano depois, a gente ia para a cerimônia de formatura, a gente via 2 alunos do BTI. Aí a gente, peraí, mas onde é que está entrando 80 e só se forma 2?
Aí, assim, tem que se trabalhar cada parte por vez, né? É um trabalho bem demorado, que os frutos vão ser colhidos mais na frente. Muito bem. Aqui o pessoal perguntou, caso ele, por exemplo, opte pelas disciplinas de engenharia de software, aí finaliza o curso de BTI, certo? Finalizou. Ele não pagou as disciplinas de computação. Ele teria que voltar para a BTI para pagar aquelas disciplinas específicas que ele deixou de computação. Bom, vamos lá, né? Assim, a gente vamos dizer assim, é um grupo só, né? Seria a computação, então tá BTI, engenharia de software e engenharia de computação. Existem disciplinas que são compartilhadas entre os três. Então, assim, independente se você vai para engenharia de computação ou para engenharia de software, tem disciplinas que são compartilhadas. Se você, durante o BTI, não se decidiu, e aí você começou a pagar disciplinas de engenharia de software, quando você se formou e você viu que não era sei lá, a engenharia que você queria, você não vai precisar voltar para o BTI. Porque acontece o seguinte, existe vagas, né, reservadas para os cursos de engenharia de software e de engenharia de computação. Você não precisa voltar, só que aí você vai ter que pagar essas disciplinas que você deveria ter pago antes. O que é que isso vai acarretar? Vai acarretar ou em você pagar mais disciplinas em um único semestre, ou então você vai ter que demorar um pouco mais para concluir a engenharia do segundo ciclo. Isso é basicamente isso. Então, tem essas duas opções. Assim, é importante que vocês já vão fazendo essa análise para vocês vamos dizer assim, como vocês têm tempo, vocês já irem conhecendo cada curso, para que vocês possam já ir escolhendo e já ir vendo as disciplinas que vocês acham que, vamos dizer assim, eu quero ir para a engenharia de software, então eu já vou pagar essa disciplina aqui para eu entender como é que é o processo, né, da engenharia de software. Eu quero ir para a engenharia de computação, então eu vou pagar essa disciplina aqui para me entender como é esse processo. E assim, basicamente é isso mesmo. Vocês vão ter que dar uma olhada, e aí o conselho que, em minha a pouca experiência que eu tenho, é realmente vocês estudarem. Vocês têm tempo para estudar o curso, vocês verem com calma qual curso que vocês acham que vocês vão ter mais aptidão. Traduzindo assim, por exemplo, você vai dizer, pô, mas eu tenho muita aptidão com parte prática, ou seja, de botar a mão na massa, de fazer, de projetar sei lá, um sistema e botar ele para funcionar. Então, assim, eu vou ver qual o curso que vai me oferecer isso. Aí você vai dizer, não, eu tenho mais facilidade em desenvolver, em trabalhar mais com a parte teórica de desenvolvimento de software. Então, assim, isso é uma coisa que você vai ter que balancear e ver qual que é mais interessante, e aí você vai buscar por disciplinas que atendam essa sua necessidade, entendeu? Mas uma coisa não impede a outra. Se você concluir o BTI, você pode entrar na engenharia e pagar as disciplinas que você não pagou lá na engenharia, que você, aliás, no BTI você deveria ter pago. Que são o que a gente chama das disciplinas optativas. Que são as optativas elas já são disciplinas que você vai destinar a qual curso que você vai querer seguir após você se formar no BTI. Pronto, muito bem. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui no chat. Tem outros ali. O pessoal está dizendo aqui que tá muito bem nas obrigatórias aqui. Isso é normal. Eu iria achar estranho se você dissesse que estão deitando e rolando, né, em todas as disciplinas. Eu iria achar estranho, mas dificuldade para pagar disciplina para as engenharias é algo normal, por incrível que pareça. Pronto, pessoal, está aqui até pergunta importante. Qual disciplina você acha mais importante de engenharia da computação? No caso aí, qual a disciplina optativa você acha mais importante para quem quer seguir para a engenharia da computação? Bom, vamos lá. Isso é muito relativo. Aí vamos lá. Pelo seguinte, uma das disciplinas que você, vamos dizer assim, você vai ter um primeiro contato com parte prática, com parte de engenharia, e aí eu considero muito importante circuitos digitais. Essa disciplina de circuitos digitais, aí Reusman vai saber mais do que eu, né? Eu não sei qual é o semestre que ela está no BTI, mas eu acho que ela é uma optativa do BTI, né, Reusman? É optativa.
Ela é uma disciplina optativa do BTI. Aí, assim, eu também não sei quais são as disciplinas que são pré-requisito para você poder pagar ela. Mas nessa disciplina específica, vocês já vão poder desenvolver circuitos, né? Vamos dizer assim, você vai poder desenvolver sistemas utilizando circuitos digitais, que é basicamente o que talvez você já conheça, né? É circuito integrado, que é o ICI, você vai usar elementos de eletrônica analógica, elementos de eletrônica digital, e aí você já vai poder ter um primeiro contato com a parte de hardware. A parte de software, não, aí a parte de software já tem outras disciplinas que tratam sobre isso, mas, assim, para vocês terem um contato mesmo e saber, assim, pegar um pouco da diferença entre as duas, paguem logo uma disciplina que tem caráter prático para você ver se você tem realmente aptidão para ir para a parte prática, né? Para você, vamos dizer assim, responder a pergunta se eu realmente tenho aptidão para desenvolver e montar sistemas. E aí é uma das disciplinas, uma das primeiras disciplinas que eu aconselho você pagar se você quer, vamos dizer assim, fazer uma análise de qual curso você quer ir. Então, assim, vamos dizer assim, dessas disciplinas optativas que ainda são introdutórias para o curso, tem circuitos digitais, tem circuitos elétricos, que são disciplinas que já vai mostrar para você um pouco da parte prática, né? Tem também engenharia de software, que ele vai mostrar um pouco da parte de software, que vai servir tanto para engenharia de computação como para engenharia de software, e aí vocês já podem ir tendo uma noção do que é cada curso. Pronto, a galera está até colocando aí, né? Circuito digitais está no quinto semestre. É isso É, mesmo. e não tem pré-requisito, não. É Só já isso mesmo, tem pré-requisito mesmo não, né, Wilson? Ela tem pré-requisito na grade do BCT. Na grade do BCT ela tem pré-requisito. É o que usa binário, é exatamente isso, usa aquela, vamos dizer assim, a codificação binária, né? Chamado 01. A gente usa essa codificação binária, que é elementos de porta lógica, tá, e tudo equipamento embarcado que vocês usam, todos eles têm essa parte de circuitos digitais embarcada. Sei lá, celular, computador, tudo que a gente for usar tem essa parte embarcada. Então, assim, é bom você já ter um primeiro contato para você ver como é que é a parte prática, como é que funciona. Essa pergunta que o xará do meu filho aqui fez, né? Eu tenho um filho que é Luiz Eduardo, se é essencial aprender inglês. Rapaz, eu acho que inglês não é mais essencial, é obrigatório. Então, assim, meio que deixou de ser algo essencial, já virou quase que algo obrigatório, né? Assim, por que isso? Porque tudo que a gente trabalha, todas as tecnologias, elas são em inglês. Então, assim, fica bem difícil você não saber mais inglês, entendeu? Assim, pelo menos o inglês básico você tem que saber, certo? muito bem. Aí deu uma ajuda aí o pessoal, circuito digital lá do quinto, né? E não tem pré-requisito. Aí será que no segundo semestre ele já é interessante eles colocarem? Enfim, Não, quero assim, me divertir lá em circuitos digitais. assim, eu acho que é melhor, talvez, você deixar para um terceiro, para um quarto semestre, porque aí vocês já estão um pouco mais maduro, né? E aí vocês já estão com uma ideia de poder, assim, analisar e poder definir para qual engenharia vocês vão querer ir. Então, assim, pode ser feito no segundo? Pode ser feito no segundo sem problema nenhum. Mas eu aconselho que vocês façam isso um pouquinho mais na frente, no terceiro, no quarto semestre, para que aí vocês já possam ir tendo, né, uma forma, vamos dizer assim, uma maturidade maior, para que vocês possam já ir trabalhando isso, né? Mas, assim, você pode fazer isso a qualquer momento, sem problema nenhum. Mas, assim, é mais no intuito de conhecer mesmo, você já ir conhecendo como é que é. Porque, vamos dizer assim, essas disciplinas já são disciplinas específicas para engenharia. Então, assim, já é você ir conhecendo a engenharia. Então, fica muito a seu critério. Eu acho que é melhor do terceiro para o quarto, porque você já viu algumas coisas que você vai precisar lá, né? Embora não tenha pré-requisito, mas que você vai precisar e que vai lhe auxiliar muito para você poder pagar essa disciplina, entendeu? Muito bem, mas é uma disciplina importante, né, já dentro de BTI, que dá uma visão geral, né, para Isso, quem quer, exatamente. quer seguir, né, na área de computação. Reusman,
O papo está muito bom, mas eu vou ter um compromisso agora de É, 16h45. Aí, assim, pronto. eu infelizmente vou pedir para vocês, vou pedir para sair, né? Ter que sair. E assim, como final, eu gostaria de dizer vocês o seguinte: a gente tem um grupo de professores que são extremamente abertos. É uma grande vantagem que a gente tem aqui no campus Paulo Freire, são professores extremamente abertos. E aí, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem conhecer melhor o curso, podem procurar o professor Segundo. E a gente está aberto. Até aconselho vocês já fazerem isso. Procura um professor, vá vendo como é que é e vá conhecendo mais. Pega uma área aí, vá conhecendo essa área e ver como é que isso funciona. E assim, eu estou aberto, se vocês precisarem aí, quiserem tirar dúvidas, estou aberto, podem entrar em contato comigo, tanto o e-mail como o e-mail da coordenação, como o e-mail particular. Os e-mails de todos os professores tem lá na página do campus, eu acho que vocês já têm acesso a isso. E realmente podem entrar em contato e sem problema nenhum. E aí eu espero poder ajudar, contribuir para vocês terem essa escolha com mais tranquilidade, entendeu? Pronto, pois muito obrigado. Sim, você percebe que o pessoal aqui é bem empolgado, né? É, A turma tá muito bom, assim, é muito lá. bom ver a galera que participa, né? E é interessante mesmo que vocês participem, né? Porque isso vai servir para vocês escolherem, né? Vocês vão ter que escolher lá na frente qual engenharia vocês vão seguir. E é importante que vocês realmente tirem suas dúvidas, vocês verem o que, que é cada engenharia, para quando vocês, vamos dizer assim, entrar na engenharia, você já ter certeza de que é aquilo que você quer. Então é bem nesse caminho mesmo. E eu só tenho É, mesmo a agradecer, mesmo, pelo espaço aí de poder explanar um pouco sobre o curso e poder conversar com os discentes, é só realmente agradecer mesmo. muito bem, então valeu, Cecília. A gente agradece demais. E a gente aperreia mesmo, tá? Tem Pode que aperrear aperrear o mesmo. Tem que Cecília aperrear também, mesmo. segundo. O pessoal é bem aberto, assim, para. Tem que aperrear mesmo. É, tem Bom, que aperrear. eu vou encerrar a gravação aqui, Resma, e eu Beleza. te mando a gravação.